e ver aí a primeira curva que vai nos ajudar a entender esse trade-off entre inflação e desemprego, que é a chamada curva de Phillips. Vamos ver o que é isso. Provavelmente, a relação macroeconômica mais importante seja a curva de Phillips. Essas foram as palavras do economista George Akerlof durante o discurso que fez ao receber o Prêmio Nobel em 2001. Então, a curva de Phillips é a relação de curto prazo justamente entre inflação e desemprego. Começamos nossa história com a descoberta da curva de Phillips e sua migração para a América. Então, a primeira coisa que tem que ficar bem clara, de maneira aí bem objetiva, é que a curva de Phillips é uma curva que vai justamente mostrar esse dilema entre a inflação e o desemprego no curto prazo. Vamos ver aí primeiro quais são as origens da curva de Phillips. Em 1958, o economista A.W. Phillips publicou um artigo no jornal britânico Econômica que o tornaria famoso. O artigo era intitulado A Relação entre Desemprego e a Taxa de Variação de Salários no Reino Unido de 1861 a 1957. Nele, Phillips mostrava a existência de uma correlação negativa entre a taxa de desemprego e a inflação. Então, aqui já está a primeira descoberta de Phillips. A correlação negativa, tanto inversa, entre a taxa de desemprego e a inflação. E aí, de maneira simples, se a taxa de desemprego diminui, a inflação aumenta. Se a inflação diminui, o emprego aumenta. Correlação negativa. Ou seja, Phillips mostrou que anos com baixo desemprego tendem a apresentar inflação elevada. Então, em desemprego em baixa, inflação em alta. E anos com desemprego elevado tendem a apresentar baixa inflação. Então, aqui no parêntese diz o seguinte: Phillips examinou a inflação dos salários nominais em vez da inflação de preços. É claro lá que ele fez uma análise em torno apenas dos salários. Mas, para os nossos objetivos hoje de análise macroeconômica, essa distinção ela não é tão importante. Então, essas duas medidas de inflação, elas costumam se mover junto. Então, quando a gente estiver falando de inflação, a gente, claro, está falando de inflação dos níveis gerais de preço, mas lá no tempo lá do Phillips, quando ele descobriu, ele estava falando unicamente de salários nominais, mas essas duas medidas costumam se mover junto. Phillips concluiu... Phillips concluiu que duas importantes variáveis macroeconômicas, portanto, a inflação e o desemprego, estavam ligadas de uma maneira que ainda não havia sido percebida anteriormente pelos economistas. Então, o Phillips fez um estudo histórico, né, de um período longo de dados, né, quase 100 anos de dados, 57 e 1861, então 30 e poucos anos, mais 40 e pouco, quase 80, 90 anos de análise. Então, o que acontece? Ele analisou essa correlação negativa e ele fez uma análise ou uma maneira, uma ligação, uma análise e uma reflexão nesse artigo dele, seminal, que nenhum economista tinha feito até o momento. Então, é claro que ele saiu e despontou como um teórico inovador. Embora a descoberta de Phillips se baseasse em dados do Reino Unido, os pesquisadores logo estenderam sua descoberta a outros países. Então, se tornou uma teoria, né, geral, porque ela se aplica a vários mercados, o que mostra que a teoria de fato pode ser sustentada. 2 anos depois de Phillips ter publicado seu artigo, os economistas Paul Samuelson e Robert Solon publicaram um artigo na American Economic Review intitulado Análise da Política Anti-Inflacionária, no qual mostravam uma correlação negativa semelhante
entre os dados de inflação e desemprego nos Estados Unidos. Então, segundo eles, essa correlação negativa, veja, o Phillips testou esse modelo no Reino Unido, o Samuelson e o Solon testaram esse modelo nos Estados Unidos e também encontraram uma correlação negativa. Então, segundo eles, essa correlação surgia porque o baixo desemprego estava associado a uma alta demanda agregada, que por sua vez pressionava para cima os salários e os preços da economia. Então, é claro, quando você tem um desemprego muito baixo, portanto um emprego alto, muitas pessoas estão trabalhando, muitas pessoas têm renda e muitas pessoas estão consumindo ou demandando. E isso faz com que os preços dos produtos se elevem e, consequentemente, em seguida, o preço do salário se elevem para lidar justamente com essa pressão inflacionária. Então, eles perceberam aí essa correlação. Baixo desemprego significa alta demanda significa pressionar os salários e pressionar os preços para cima. Samuelson e Solon chamaram a associação negativa entre inflação e desemprego, portanto, de curva de Phillips. Então, na verdade, não foi o Phillips que deu esse nome à curva. Então, foi o Samuelson e o Solon que chamaram essa associação negativa, inflação-desemprego, esse trade-off inflação-desemprego, de curva de Phillips. A figura 1, ela mostra um exemplo de curva de Phillips semelhante àquela observada por Samuelson e por Solon. Então veja, como sugere o título do artigo, Samuelson e Solon, eles estavam interessados na curva de Phillips porque acreditavam que ela poderia conter importantes lições para os formuladores de políticas. Então a ideia aí era, portanto, utilizar a curva, né? Ou seja, pegar o artigo do Phillips e tentar replicar ela ao mercado americano e propor a partir dessas reflexões dessas lições importantes que dessem novos instrumentais de ação aos formuladores de políticas macroeconômicas. Mais especificamente, portanto, eles sugeriram que a curva de Phillips oferecia aos formuladores de políticas uma gama de possíveis resultados econômicos. Então veja, ao alterarem as políticas monetária e fiscal para influenciar a demanda agregada, os formuladores de políticas poderiam escolher qualquer ponto da curva. Então veja, o ponto A oferece alto desemprego e baixa inflação. E já o ponto B oferece baixo desemprego e alta inflação. Então a curva de Phillips ia permitir os formuladores de políticas públicas, né, de políticas macroeconômicas, deles tentarem encontrar um meio termo aí entre esse ponto em que você tem um desemprego extremo e uma inflação baixíssima, ou que você tem uma inflação extrema e um desemprego baixíssimo, né? Então, no ponto A, uma inflação baixíssima e um desemprego extremo, e no ponto B, uma inflação extrema e um desemprego baixíssimo. Os formuladores de políticas, eles poderiam preferir ter tanto baixa inflação quanto baixo desemprego. Mas os dados históricos resumidos na curva de Phillips indicavam que essa combinação era bem difícil, porque, claro, do ponto de vista de um formulador de política pública, de um ministro da economia, de um presidente que gerencia a política macroeconômica, a ideia era encontrar um ponto entre baixa inflação e baixo desemprego. Aí seria o ponto perfeito. Mas os dados históricos lá mostram que essa combinação não é possível. Então, de acordo com Samuelson e com Solon, os formuladores de políticas eles lidam com um trade-off, que é o trade-off entre inflação e desemprego. E a curva de Phillips, ela é aquela que ajuda você a entender, não só do ponto de vista teórico, mas essas curvas elas são modeladas pelas autoridades econômicas de vários países. E o que é a curva de Phillips? Então veja, aqui nós temos, portanto, a figura 1, a curva de Phillips. Então nós temos aqui mais uma vez o plano cartesiano, nós temos aqui neste eixo, no eixo vertical, a taxa de inflação, que é o nível geral de preço, e no outro a taxa de desemprego. E nós temos aqui a curva de Phillips, que nada mais é do que uma curva com inclinação negativa, ou seja,
Se eu tenho uma inflação de 6%, uma inflação alta, eu tenho um desemprego de 4%, um desemprego baixo. Então, o desemprego é menor, as pessoas estão trabalhando, as pessoas estão demandando e produzem uma pressão sobre os preços sobem. Ou eu posso diminuir a minha inflação e aumentar o emprego para 7%. Então, aqui eu tenho um alto desemprego, uma menor demanda agregada e, consequentemente, uma pressão sobre os preços menor, levando os preços para baixo. Então, veja que é uma curva, mais uma vez, o uso do plano cartesiano para mostrar aí a correlação entre duas variáveis econômicas e o dilema que as autoridades monetárias elas têm para lidar justamente com a solução em torno desses dois problemas. Porque ter inflação numa economia é um problema e ter o desemprego também é um problema. Então, são dois problemas complexos que muitas vezes são de difícil solução no mundo real aí que a gente acompanha. Então, aqui na figura diz o seguinte, então, a curva de Phillips ilustra a relação negativa entre a taxa de inflação e a taxa de desemprego, aquilo que a gente já viu, uma relação negativa, né, uma inclinação negativa da curva. Então, no ponto A, a inflação é baixa e o desemprego alto. No ponto B, a inflação ela é alta e o desemprego ele é baixo. Ok? Então, por enquanto, não tem nenhum mistério. Agora, é importante aqui que você capture a ideia dessa curva de Phillips, porque mais à frente nós vamos adicionando mais questões de análise e mais complexidade para ela. Então, aqui, a princípio, não tem nenhum mistério a compreensão dessa curva. Agora,